Vale a pena fazer uma sustentação oral nas ações judiciais de concursos públicos? Meu nome é Agnaldo Bastos e nesse vídeo vamos falar sobre este assunto. Então, pessoal, fazer ou não uma sustentação oral perante o Tribunal de Justiça, perante ali desembargadores. O que é uma sustentação oral? Sustentação oral, o próprio nome diz, sustentar, ou seja, eu vou sustentar as razões do meu recurso, ou seja, eu vou sustentar as argumentações de forma oral, né? Sustentação oral. Quais são as situações principais onde é possível fazer a sustentação oral nas ações judiciais de concurso público? Basicamente, dois momentos cruciais. O primeiro momento é durante um agravo de instrumento. O que é o agravo de instrumento? É quando uma liminar é negada, ou chamada também de antecipação de tutela, ela é negada, aí a pessoa entra com o agravo de instrumento para que essa decisão ela sobe para o tribunal, para que o tribunal faça uma análise daquela liminar que foi negada. Então, no julgamento do agravo de instrumento, quando aquele agravo de instrumento, aquele recurso vai ser julgado, ele vai para uma sessão onde vários desembargadores vão analisar. E aí você pode sim realizar uma sustentação oral para poder defender as razões daquele agravo de instrumento. Uma outra oportunidade é quando você vai estar quase no final do processo, que é quando está na apelação. Olha só, o processo teve uma sentença, essa sentença ela subiu para o segundo grau através de algum recurso de apelação ou através do chamado reexame necessário, que é processos que envolvem concurso público, que envolve fazenda pública, o processo ele sobe para o segundo grau, então vai ter uma fase ali que a gente chama fase recursal, né, a fase de recurso, onde aquela apelação ela vai para o tribunal, para que o tribunal analise aquela decisão e dê uma decisão definitiva através de um acórdão, né? Por isso que fala acórdão. Acórdão é uma decisão definitiva proferida pelo colegiado. O que é decisão definitiva? Uma decisão que já está reconhecendo o direito ou não. A gente chama isso de mérito, reconhecendo ou não o mérito ali da pessoa, através de uma decisão colegiada. O que é colegiado? Significa que são vários desembargadores analisando aquele caso. E por que compensa sim fazer uma sustentação oral? Um desembargador, ele tem ali centenas, milhares de processos para julgar. E não são todos os advogados que pedem para fazer uma sustentação oral. A sustentação oral é uma forma de você fazer um tratamento mais personalizado e individualizado com aquele processo. Os próprios desembargadores, quando um advogado pede para fazer a inscrição da sustentação oral, ou seja, quando um advogado pede para que aquele processo seja pautado no julgamento para que ele possa fazer ali a sustentação oral, os próprios desembargadores ali, eles dão uma atenção mais específica. Por que eles dão uma atenção mais específica? Porque aquele processo ele vai ser exposto de uma forma mais contundente, de uma forma mais específica. É óbvio que os desembargadores, o judiciário faz sim a análise adequada ali em relação a processos que chegam para eles fazem sim uma análise mais adequada, mas a sustentação oral permite você trazer mais vida para as argumentações. Através da sustentação oral, seja de forma presencial, perante a sessão de julgamento ali, seja até mesmo por videoconferência, né? Atualmente, as sessões, a maioria delas estão acontecendo por videoconferência, até mesmo por videoconferência é possível fazer a sustentação oral, e a sustentação oral, ela permite trazer mais vida para as argumentações. A sustentação oral permite você até mesmo mudar a decisão que o próprio desembargador já está ali consolidado. Isso é muito interessante porque a sustentação oral permite você elucidar, esclarecer determinados pontos para aquele desembargador, relator do processo, que quando você chega para fazer a sustentação oral, muitas vezes ele já está com o voto já pronto. E ele já estando com o voto pronto, ele já está com a decisão muitas vezes negativa. E aí quando você realiza a sustentação oral, você tem a chance de esclarecer determinados pontos que pode gerar dúvida naquele desembargador, relator do processo, ou até mesmo um outro desembargador que está ali acompanhando a sessão. Ele escuta você, ele escuta a sua argumentação e ele vê que a sua argumentação faz sentido, que a sua argumentação tem substância técnica, tem substância lógica, jurídica e compreende, poxa, aquele advogado ali, ele está tendo razão ali nas argumentações dele. E aí o que é interessante? Numa sessão de julgamento, o advogado ele transforma aqueles argumentos de uma petição escrita de forma oral, uma vez que na forma oral o advogado consegue tanto esclarecer
quanto trazer vida, trazer emoção para determinados casos, que muitas vezes uma petição, apesar da palavra escrita também ser possível, você trazer emoção, você convencer. Tem muitos casos onde a decisão é favorável para um candidato de concurso público, que é o caso desse vídeo aqui, mesmo sem realizar a sustentação oral. Tem muitas situações que o judiciário analisa a situação, reconhece o direito sem precisar de fazer sustentação oral. Porém, a sustentação oral é aquela cereja do bolo. A sustentação oral é aquele plus que pode sim influenciar significativamente no processo. Teve uma vez que nós fizemos uma sustentação oral de forma bem interessante, até recomendo, tá aqui no YouTube, onde nós utilizamos até mesmo o Google Maps, né, o Google Mapa, para mostrar para o juiz que o autor de uma determinada ação envolvia um concurso público, onde o concurso tinha que provar uma questão lá de endereço, tinha umas questões mais complexas e específicas, e aí na sustentação oral eu mostrei o mapa, levei o iPad e mostrei, olha excelência, aqui o mapa, olha a distância, tal. Então isso trouxe mais emoção. Aí o que aconteceu? Os desembargadores lá pediram vistas. O que é pedir vista? É quando o desembargador deixa eu olhar mais a fundo o processo, para eu poder analisar, para eu ver mais a fundo e verificar se eu mantenho ou altero a decisão. Então isso é interessante, o desembargador pedir vistas, ou o desembargador relator, ou até mesmo o desembargador que está ali votante, às vezes o presidente da sessão, ou outro desembargador que o pessoal chama de vogal, que é outro que vai votar no processo. Esses desembargadores, eles vão emitir opiniões. Pode ser que o relator não se convença, mas pode ser que o outro desembargador se convença a respeito disso. Então, a sustentação oral, ela é muito importante para ser aquela retaguarda. Ela é muito importante para ser aquela estratégia plus que pode influenciar significativamente na decisão final do processo. Qual que é a nossa recomendação prática a respeito de sustentação oral? Duas recomendações. A primeira é, antes de realizar a sustentação oral, você precisa de fazer a inscrição no processo para poder realizar a sustentação oral. Se você não pede para o juiz fazer essa inscrição, o processo ele vai ir para uma pauta virtual e não vai ter oportunidade de fazer a sustentação oral. Aí é importante verificar no tribunal de cada estado quanto tempo com antecedência você precisa fazer essa inscrição para fazer a sustentação oral, tá bom? A sustentação oral ela pode ser tanto presencial quanto por videoconferência, então tem essas duas modalidades aí da sustentação oral. E é importante ressaltar também, a respeito da sustentação oral, que antes de ir lá proferir a sustentação oral, vale a pena você fazer entrega de memoriais. Essa entrega de memoriais pode ser presencialmente perante o tribunal, onde você vai lá e entrega uma petição com 2, 3, 4 páginas. 2 páginas seria o ideal, onde você coloca os principais pontos de forma bem objetiva, esclarecendo o direito que você está ali argumentando. E aí você entrega tanto para o desembargador relator do processo, ou seja, aquele desembargador que é o principal que está elaborando o voto do processo, quanto para os outros desembargadores que estão na mesma turma, na mesma Câmara, para que eles possam também analisar esses memoriais, até porque eles também vão votar no processo. Então é importante você, antes da sustentação oral, você direcionar, antes que eu falo não é no mesmo dia, mas antes, 1 dia, 2 dias antes da sustentação oral, você encaminhar esses memoriais para os gabinetes, direcionando diretamente para o desembargador relator e para os outros desembargadores da mesma Câmara que vai votar no processo, tá bom? Então isso é muito estratégico, porque na hora da realização da sustentação oral, aumenta significativamente a chance, tanto daquele desembargador relator pedir vistas, quanto de outros desembargadores que estão também presentes na sessão, de pedir vistas. Isso é bom, porque se o desembargador pede vista, significa que ele já estava com o voto proferindo de forma negativa as argumentações que você está utilizando, ou seja, estava negando o direito que você está defendendo, e aí o desembargador, quando ele pede vista, significa que deixa eu analisar mais a fundo as argumentações que o advogado que está fazendo sustentação oral trouxe, o relator pede vistas para ele poder analisar mais a fundo o processo, tá bom? E uma dica bônus aqui, se você conseguir, através da sustentação oral, conseguir reverter, né, você conseguiu fazer com que o desembargador pedisse vista. Não é para ficar calado nem fazer nada. Se ele pedir vistas, o que você faz? Tem que ser estratégico. Agradece ali a sessão de julgamento e tudo mais, e aí depois, antes da próxima sessão de julgamento, aí você não vai poder mais fazer a sustentação oral, porque a sustentação oral ela é feita na primeira sessão de julgamento, e aí depois na próxima sessão de julgamento, o que vai acontecer? O processo vai ser pautado de novo. Antes desse processo ser pautado, aí você faz
como o desembargador pediu vistas, aí você encaminha novamente memoriais, tá bom? Memoriais, você encaminha 2 páginas ali por escrito para os gabinetes, para que os desembargadores analisem novamente, ou seja, você está dando ênfase ali para o seu direito. E assim, essa é uma estratégia que ajuda significativamente a convencer os desembargadores aí para reconhecer um determinado direito, tá bom? Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado, mas essa é uma estratégia que aumenta a chance e que, através até de experiências práticas que nós já tivemos, já foi possível sim reverter várias decisões utilizando essa estratégia, onde o desembargador já estava com o voto negando, e aí através dessa estratégia, tanto da sustentação oral quanto da entrega dos memoriais, permitiu com que a pessoa tivesse o seu direito ali resguardado e garantido, tá bom? Gostou dessa dica? Curta esse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, com outros advogados também. Apesar desse vídeo ser exclusivo para sustentação oral nas ações judiciais de concurso público, seja você concurseiro, seja você uma pessoa que já tem uma ação judicial, ou seja você um advogado, fique à vontade para compartilhar o nosso vídeo, tá bom? E aproveite e se inscreva aqui também no nosso canal do YouTube. Forte abraço e até mais.